Eu sou o Fábio, do VideoQuest. Queria fazer uma pergunta. Vocês têm, dentro do grupo JP Group, uma empresa especializada em licenciamento, né? Que acho que é Japan Brands Proprietors. Não consigo pronunciar direito. Isso aí. Mas a questão é, vocês dizem que tem uma certa experiência tal com o uso de marcas japonesas no Brasil. Vocês pretendem então usar essa experiência para expandir o mercado, ou seja, atingir pessoas que não são quem está aqui, são pessoas que nem sabem o que é mangá, não sabem nem o que é quadrinho, mas que poderiam muito bem entrar nesse hobby? Vocês têm alguma ideia de como atrair esse novo público, esse sangue novo para dentro desse fandom? Sim, temos, mas não podemos contar. Estrategicamente, a gente não pode contar. O que a gente pode dizer para você, por exemplo, é que dentro dessa unidade de negócios, que é a Japan Brands and Properties, né, marcas e propriedades do JP Group, a gente já tem, por exemplo, marcas como a Princesa e o Cavaleiro, do Osamu Tezuka, que já vai estar sendo lançado agora em julho em DVD pela Fox Films. Esse foi o título que nós licenciamos. Então nós licenciamos, conseguimos a marca da Princesa e o Cavaleiro e ela vai estar aí nas lojas, provavelmente na FENAC, nas melhores lojas do ramo, como diziam na minha época, melhores lojas do ramo, esse produto. Assim como a gente quer fazer com outro. A gente está batalhando para trazer marcas bacanas para cá, inclusive para fazer, por exemplo, a gente pode trabalhar com a Princesa e o Cavaleiro, por exemplo, para fazer produto mesmo. Camiseta, boné, material escolar e tal. A gente acredita que nesse tipo de atividade, à medida que a gente for conseguindo intensificar e expandir esse tipo de trabalho, parte da nossa filosofia na JBC é trazer a cultura japonesa para o conhecimento do público brasileiro e vice-versa. Não é só para o público otaku, para o público que conhece anime, mangá, tokusatsu e tal. Então sim, está dentro dos nossos planos e é nesse sentido que a gente está trabalhando. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Sandra Monte, do Papo de Bodega. Na verdade, eu queria fazer duas perguntas, uma até pegando o gancho do Fábio. Nessa questão do licenciamento, vocês, pelo que você acabou de falar, vocês têm um planejamento. Se parte desse planejamento seria de mudar um pouco o conceito das pessoas em relação a mangá e anime, especificamente em eventos de licenciamento, porque eu tenho participado de alguns nos últimos tempos e não tem ninguém do mercado de mangá e anime nesses eventos, como o Brasil Meeting Licensing, por exemplo, ou fórum de licenciamento, enfim, ou algum evento da Brau. Não tem nenhum representante ou algum conhecimento das indústrias, né, de papelaria, de caderno, de mochila, de comida, do que é anime, do que é mangá, e assim, para essas empresas, o que mangá e anime pode trazer de lucro para elas. Essa é uma pergunta, né? Se vocês têm, dentro desse planejamento, essa participação nos eventos de licenciamento, os específicos e os estratégicos. E a segunda pergunta, né, era mais para o Cássius, como é que fica a questão da tradução, que foi um dos pontos mais criticados da JBC nos últimos tempos, né, os passar cerol na pipa, né, que são coisas que muitas vezes as pessoas não entendem. Como é que vocês vão lidar com essa questão da tradução? Obrigado. Obrigado a você. Respondendo pela primeira pergunta, a resposta é sim. A gente pretende trabalhar nesse sentido. A unidade de negócios, Japan Brands and Properties, ela existe exatamente para isso. Então, como eu respondi aqui para o colega, parte da nossa missão, né, é trazer isso aqui para o Brasil e fazer com que isso seja conhecido. Então, a gente está procurando ampliar o nosso conhecimento nessa área. A nossa experiência ao longo de todos esses anos, licenciando mangá, nos trouxe bons relacionamentos. Conhecemos pessoas que nos abriram os olhos para boas oportunidades de negócio. E a gente está intensificando isso. Então você pode ter certeza, não posso te dar um time para isso, quando exatamente que você vai nos ver participando disso, mas eu posso afirmar nossa intenção em si fazermos esse trabalho junto à parte de marcas e propriedades. Certo? E com relação à segunda pergunta, se você quiser começar a responder. Esses eventos que você falou, mais alguns como a Paper, a gente tem acompanhado esses eventos e estamos de olho. Então, só para você ficar tranquilo, a gente está de olho nesses eventos, sabe da existência deles. Não só, a gente já tem visitado eles com frequência.
uma participação improvável no futuro. Sim. Uma coisa que, só para complementar a resposta, mas uma coisa que muitas vezes o pessoal não sabe, é a dificuldade que o licenciador no Japão tem para entender o mercado brasileiro. Ainda tem uma dificuldade muito grande, uma desconfiança muito grande, principalmente com relação a novos negócios, com relação a mídias digitais. Os japoneses eles são bastante reservados, reticentes em licenciar os seus produtos para isso. Então, a gente está sempre fazendo um trabalho, fazendo um relatório, convencendo, tentando conquistar. À medida que a gente vai conseguindo isso, a gente vai ampliando essas atividades. É um trabalho de formiguinha. Como a gente veio fazendo até hoje com o mangá, a gente pretende fazer isso também com as marcas aqui. Vários títulos aqui no mercado. E com relação a... Sim. Seguinte, em relação à tradução, na verdade, essa é uma resposta complexa. O exemplo que você deu é de uma coisa bem específica, é um exemplo de adaptação. Adaptação é uma coisa que acaba sendo muito pessoal do editor, então isso vai variar muito. O Marcelo tinha uma linha de trabalho, eu vou ter outra linha de trabalho. Isso não quer dizer que a nossa tradução a partir de agora vai ser completamente diferente do que a gente fazia até agora. Não, a gente tem uma linha de como fazer as nossas traduções. A gente tenta sempre seguir uma linha de para aproximar a linguagem do mangá para o público brasileiro. Por quê? Você nunca vai agradar todo mundo, não só com tradução, mas em geral, mesmo com mangá. Se você faz um mangá mais caro, com papel não sei o quê, tem gente que vai achar caro demais e que queria que a gente tivesse mais barato no papel jornal, blá blá blá. A tradução é a mesma coisa. A tradução, se você faz completamente fiel ao japonês, com todas as piadas iguais e os honoríficos, etc, etc e tal, tem um monte de gente que não vai gostar, que vai achar, pô, que porcaria, não tô entendendo nada. E se você faz o contrário, você traduz tudo e usa todas as piadas em português, traz para o português, também tem gente que não vai gostar. Eu sou da linha que a gente tem que tentar fazer um meio termo. Eu acho que depende de que tipo de mangá também você está lançando, para que tipo de público você está lançando. Mas você tem que agradar todo mundo. Você não pode tentar agradar só o otaku hardcore, ou você também não pode agradar só o cara que não conhece exatamente o mangá e não vai entender nada se você usar a tradução literal. Então, eu acredito que a gente tem que tentar, a gente vai tentar fazer um meio termo para tentar que todo mundo goste um pouco. O Ed vai... como o pessoal do J-Quest, do Videocast estava falando. Na verdade, a gente tem que tentar deixar o produto o mais próximo do público brasileiro. E aí essas alterações vai ser, dependendo do público-alvo, né? Então, assim, ainda é nicho, né? Mas se a gente quiser que o mercado de mangá cresça, que a gente tenha mais coisas, a gente tem que falar uma linguagem mais brasileira. Então, às vezes, eu vejo muitas pessoas pedindo: por que não vem os Kun, San, por que vocês cortam isso? Todo brasileiro sabe japonês, entende isso de verdade? Eu acho que não, né? Na verdade, a gente não corta isso de todos os mangás. A gente só não usa isso em todos que tem, em tudo, que a gente acha que fica cansativo, que você acaba limitando muito a leitura. Então a gente quer que mais gente entenda, que mais gente leia. Um anime que todo mundo acho que gosta, e aí eu tive uma experiência muito engraçada, que eu até falei pro Oka, é o Yu Yu Hakusho, que uma vez conversando com um amigo, que ele não tinha noção que era um desenho japonês, ele falou assim, nossa, o Yu Yu Hakusho é um desenho japonês muito bacana, sucesso no Japão. Ele falou assim, é japonês? Eu falei, você não sabia? Ele falou, Até já sei. não, porque os caras gritam, eu tô Toguro, mas isso é coisa do Brasil. Assim, aí eu percebi que, assim, tipo, a boa adaptação, a boa localização é essa, quando uma pessoa que não tem contato com uma outra cultura nem sente essa diferença. Ele curte a coisa e a mensagem foi passada do jeito que tinha que ser passado. Uma vez o Ed me falou uma frase que eu tinha começado a trabalhar na JBC e eu gravei isso até hoje, que é com base nesse histórico que eu até lembrei. Então, assim, quando um fã, uma pessoa, lê um mangá, e ao ler o mangá, ele tem a sensação de que aquele mangá foi escrito no Brasil, então o objetivo foi alcançado. A adaptação foi feita. Pelo menos isso não é exclusividade dos mangás, tá? Então, você pegar Tatsunoko vs Capcom, um jogo para Wii. Quando ele chegou no Ocidente, ele foi todo picotado. Por quê? Além da questão de licença, tinha personagens que os americanos nunca tinham visto na vida. Então, a localização vai muito além até, tá?